Olá, oitavo ano, matutino do Colégio Talento, tudo bem? Aqui é o professor João Batista, professor de ciências de vocês. Nessa videoaula número 2, né? Sobre a nossa unidade 3 do livro 1, localização do sistema solar e movimentos, nós vamos corrigir algumas questões do exercício que eu passei na videoaula 1, que foi os exercícios do livro, da página 293 a 295. E eu escolhi essas quatro questões, melhor dizendo, né? Que falam de cada tópico do assunto que eu ministrei na videoaula 1. Certo? Então vamos lá as questões. Essa questão está na página 293, tá certo? Explica a diferença entre a duração do dia nos solstícios e nos equinócios. Lembrando que o solstício marca o início do verão e do inverno. E o equinócio da primavera e do outono. Só que existe uma diferença, gente. Uma diferença do dia. Existe o solstício de verão, em que os dias são mais longos, e existe o solstício de inverno, em que as noites são mais longas. Então vocês vão colocar isso, que existe o solstício de verão, que os dias são mais longos, e o solstício de inverno, que as noites são mais longas. Já no equinócio, não. No equinócio, o dia e a noite têm a mesma duração, 12 horas. Já que o dia tem 24 horas, né, gente? Então, solstício de verão, o dia é mais longo. Solstício de inverno, a noite é mais longa. No equinócio, não. O dia e a noite têm a mesma quantidade, 12 horas. Tá certo? Na questão 2, então, o que é a questão 1? Né? Questão 2, a que movimento está relacionado o período correspondente a um ano terrestre? Gente, falei na videoaula 1, 365 dias tem um ano e 6 horas. Corresponde ao movimento de translação. Existem dois movimentos, translação e rotação. Será objeto aí de uma outra questãozinha. O movimento em que corresponde o ano, 365 dias e 6 horas. Lembre do ano bissexto. O ano 2020 é um ano bissexto. Tem um dia a mais. Por isso essas 6 horas. Em 4 anos, 6 vezes 4, 24. Um dia a mais, 29 de fevereiro. Né? Fevereiro foi o mês escolhido. Já tem um dia a mais. Então, qual é o movimento que está relacionado a um ano terrestre? O movimento de translação. Não esqueça, o movimento de translação. Tá bom? Já a questão 3 é uma questão em que tem assim: o que é o movimento de rotação da Terra? Qual é o sentido desse movimento? Gente, o movimento de rotação é o movimento em torno do seu próprio, que a Terra faz em torno do seu próprio eixo. Dura 24 horas. Assim? Então, em torno do seu próprio eixo. Dura 24 horas. Corresponde dia e noite. Né? Dentro das 24 horas. Não é assim? Então, qual é o movimento? O que é o movimento de rotação? Vocês vão colocar. É um movimento em que a Terra gira em torno do seu próprio eixo, com duração de 24 horas. Bom? Segunda pergunta. Muito cuidado com essas questões, que existem duas perguntinhas. Às vezes vocês não prestam atenção e só respondem uma. Né? Para ter a resposta totalmente correta e a pontuação, no caso se for uma prova, né? Tem que responder as duas questões. E aqui foram duas questões, duas perguntas. Qual é o sentido desse movimento? Vocês devem procurar, né, ler o material, né, ler o livro, ler esse capítulo, essa unidade 3 do livro 1. Né, e lá está falando, o movimento é de oeste para leste. Certo? Esse movimento de rotação de oeste para leste. É assim? Em torno do seu próprio eixo, de oeste para leste.
Ok? Então, esse é o sentido do movimento que a Terra faz. Tranquilos e tranquilas? Então, vamos para a questão 4. Né? Defina o movimento de translação da Terra. Qual a velocidade desse movimento? Falamos um pouquinho sobre ele, né? Aqui na questão 2. Agora ele está querendo definir. Questão 3 e questão 4 são questões de definição desses movimentos. É assim? Então, o movimento de translação é o movimento em que a Terra gira em torno do Sol. Dá uma volta completa em torno do Sol, que dura 365 dias e 6 horas. Essa é a definição correta. Lembrando sobre os modelos que nós trabalhamos em sala de aula, né? O modelo heliocêntrico, que é o modelo mais aceito até hoje, né? Em que o centro do universo, quem está no centro? É o Sol. Heliocêntrico é o Sol, né? Está no centro do universo. Então, os planetas giram em torno do Sol, né? E essa volta completa, que no caso dura 365 dias e 6 horas, é a definição do movimento de translação. Então, o que vocês vão colocar? É o movimento em que a Terra faz quando se dá uma volta completa em torno do Sol, com duração de 365 dias e 6 horas. Duas perguntas, hein? Não é só uma, duas. Qual a velocidade desse movimento? Gente, qual a velocidade desse movimento? Né? A Terra faz esse movimento de translação a 108.000 quilômetros por hora. Também está no livrinho de vocês, né? No materialzinho de vocês, no livro 1, unidade 3. Também, em média, 108.000 quilômetros por hora. Tá bom? Lembrando que o gabarito dessas questões será disponibilizado ao término dessa videoaula. Tá certo? Após a minha aula, nós vamos colocar um gabarito, né, dessas questões. Tá bom, gente? Continue estudando, né? Continue fazendo os exercícios. E na próxima aula, na aula 3, né, nós teremos uma atividade complementar. Lembrando que o gabarito dessa atividade, no caso, eu vou disponibilizar um e-mail, tá bom, gente? Não é no vídeo. Desculpa. Será no e-mail. A escola vai disponibilizar o meu e-mail caso vocês tenham alguma dúvida do exercício do livro. Na próxima aula, no vídeo aula 3, nós vamos ter uma atividade complementar. Tá bom? Um grande abraço.